Olá, pessoal. Seguimos aqui no nosso podcast do RH Rio 2025. Eu estou aqui com essas profissionais incríveis, Daniele Salomão, Tatiana Matos. Muito obrigada por vocês virem aqui trocar experiências com a gente. Elas são conselheiras da ABRH do Rio de Janeiro. Queria começar abrindo um espaço para vocês se apresentarem. Então, Tatiana, por favor. Juliana, eu que agradeço o convite. Um prazer, uma honra estar aqui. Profissional de 25 anos de RH, né, tive passagens aí pela uma multinacional americana de higiene e limpeza, depois telecom, nos últimos 20 anos na mineração, trabalhando na Vale, também nessa passagem atuando em diferentes temas, carreira, recrutamento, cultura, desenvolvimento, nos últimos 5 anos como BP, e muito aprendizado, né? Muita oportunidade de ver o que vem se transformando no papel do profissional de RH, como é que o mercado vem se transformando. Então, super bacana poder estar aqui hoje trocando e aprendendo aqui com vocês. Obrigada pelo convite novamente. Obrigada a você. Oi, Ju, obrigada pelo convite. Eu sou a Dani Salomão, mãe do João e do Bernardo. Sou responsável pela vice-presidência de Gente, Gestão, Comunicação e Sustentabilidade do Grupo Energisa. Estou no Grupo Energisa há 18 anos e lidero a área de recursos humanos há 10. E estou muito feliz de estar aqui. Essa é uma oportunidade de troca, né, de relacionamento, de conhecimento, de estar com gente, de se atualizar. Então é tudo que o RH gosta. Estar com gente e aprendendo. E é um prazer estar aqui com vocês. Verdade. Então vamos ter um bate-papo nós três. A ideia é que a gente vá aqui acumulando experiências. Queria começar pegando um gancho do que você falou sobre essas mudanças que a gente vem observando. O que vocês destacam nessas mudanças no mundo do trabalho, que estão sendo mudanças mais aceleradas agora, né? Mas como é que vocês enxergam essa evolução? O que vocês destacariam? É um ótimo ponto, Juliana. Assim, eu tenho percebido, né, quando a gente olha o que foi o mercado de trabalho quando a gente começou a nossa carreira, né? Como é que ele vem se transformando, algumas características me chamam a atenção. Óbvio, né? A questão da tecnologia, da automação, isso reconfigura totalmente as profissões, as competências, a própria forma de como a gente aprende, o conceito de aprendizado contínuo, né? A capacidade que a gente tem de se reinventar ao longo da carreira, eu acho que é um elemento do contexto do mercado de trabalho muito importante para qualquer profissional. Se a gente observa também os próprios modelos de trabalho, né? Uma pandemia trouxe uma outra forma de enxergar o equilíbrio de vida e equilíbrio profissional. Então, eu acho que a introdução dos modelos flexíveis, do home office, do equilíbrio disso com a presença física, de qual é o valor de estar e como é que a gente equilibra também é uma mudança importante do mercado, né? É parte das nossas discussões intensas dentro das organizações. Eu acho que tem uma outra característica, cada vez mais a gente vê, principalmente nas novas gerações, a questão de busca por propósito, né? O profissional ele entra cada vez com mais clareza do que ele quer realizar, de o que o motiva para estar ali. Então, quando a gente vai juntando, né, essa velocidade, essa aceleração trazida pela tecnologia, mudança de modelo de trabalho, se a gente observa também a questão de saúde mental, saúde emocional, que foi muito impulsionada nos últimos anos, isso traz uma nova realidade de trabalho, né? E a gente, como profissionais de RH, a gente vai tendo que repensar as nossas práticas, né, as nossas políticas, a forma de se relacionar com o público, tanto empregados quanto externo, para traduzir um mundo diferente, né? Então, é um super desafio. Você, Dani, o que você observa aí nesse mundo diferente que a gente está navegando? Mundo diferente é uma boa frase. Eu estava ouvindo a Tati falar aqui. Eu me formei em administração de empresas na Universidade Federal do Ceará há 20 e alguns anos atrás, eu nem conto mais. E eu lembro, né, aí falando para os profissionais, independente de RH ou não, quem está no mercado de trabalho, que na época eu pensava muito na super especialização. Né? Eu precisava dominar profundamente um tema para que eu pudesse me destacar naquilo. E hoje, quando a gente olha para a demanda, seja lá na Energisa, né, para um analista até um nível, né, de executivo sênior, a gente valoriza muito aquele generalista que sabe lidar com um mundo totalmente dinâmico, em adaptabilidade e que exija que você saiba correr atrás. Então, você não precisa ser super especialista num tema. E aí vem a própria tecnologia, a AI, que vai dar os mergulhos. Você tem que ter a capacidade crítica
para entender aquilo ali e tomar decisões a partir daquilo. Então, eu acho que a grande mudança quando se fala de mercado de trabalho, de perfil profissional e do que a gente, profissionais de RH, está buscando quando vai identificar um profissional que queira fazer parte da empresa, é que a questão do comportamental, né, de saber aprender, reaprender, a coragem de se jogar nos projetos, que muitas vezes a gente não tem a resposta para um mundo cada vez mais complexo, né? E essa capacidade de tomar decisão, e tomar decisão muitas vezes se pensa que está no âmbito da liderança. A gente toma decisão todo dia. A gente toma decisão como aprendiz, estagiário, analista, gerente, diretor e vice-presidente. O que difere é a complexidade dessa decisão. Então, me passou aqui um filme, eu, Daniele, né, analista 1, começando lá no mercado de telecom, e hoje eu, Daniele, como responsável pela vice-presidência de gente do Grupo Energisa, olhando para o mercado de trabalho e para mim mesma como profissional, mudou bastante. Em termos de como é que a gente se coloca diante desse mundo hiperconectado, volátil, né, incerto, todos os VUCAs e BANs que falam por aí. Sim. E no meio disso que vocês estão trazendo, de todas essas mudanças, você usa a palavra diversidade, e me veio também que, além de tudo, a gente está enfrentando diversidade geracional, muitas empresas enfrentam essa conciliação da diversidade cultural. Como é que é isso na experiência de vocês? Vocês têm vivência com isso? Quais os impactos que vocês observam? Posso? Claro. Diversidade cultural, na Energisa eu tenho muito, mas a Vale tem bem mais. Nós estamos em 97% do território nacional, né? Então eu quero ouvir a Tati, porque eu lido com a diversidade dentro do território brasileiro. Estamos no norte, no centro-oeste, profundamente ali entre norte, centro-oeste, nordeste e sudeste. E isso é muito bacana. No último censo que nós fizemos na companhia, nós estamos para e passo com toda a questão demográfica do Brasil. Então, a gente tem essa representatividade de raça dentro da Energisa muito bem estabelecida. Grande, 57% do nosso público de colaboradores já são das gerações mais jovens, entre millennials e Z. Então, é um bom caldo, né, de cultura diversa, com idades diversas. E eu acho que, sim, a gente fala de diversidade geracional, acho que sempre foi um desafio, né? O que muda, né, entre o desafio, sei lá, do diretor de RH de 60 anos atrás, que lidava com diversidade geracional, e hoje é o quanto que essa nova geração ela está hiperconectada, mas ao mesmo tempo desconectada das relações. Então a gente sente muito isso na chegada, no dia a dia da companhia, na agenda de conflitos, porque os conflitos eles existem e, se bem administrados, eles são positivos, né? Na necessidade das conversas difíceis, que muitas vezes são evitadas. Então, mas ao mesmo tempo, a nova geração ela traz uma agilidade, né, no fazer acontecer. Você falou em propósito, né, dessa paixão, né, por estar ali, estar por completo, enquanto entende que o que faz se conecta ao que acredita. Então, eu vejo muita coisa positiva, mas o desafio, né, do diverso. E no nosso caso, seja do diverso da região, e seja do diverso realmente do C-level, do gerente estar com um modelo mental, porque é de uma geração, e 70% da nossa base é de outra geração. Então, a questão entre o pensar do líder e do liderado, acho que fica mais, assim, né, no calor da emoção, porque a gente está falando de como se dois polos de geração diferentes. Então, esse é o grande desafio, como é que a gente faz esse mix e, principalmente, entender que não existe lado e lado, né? Que ambos podem ensinar e aprender. É um grande desafio. Sim. Né? É um grande desafio. E agora eu quero ver a Vale. Não, e a gente vê também, é muito interessante, Dani. A gente vê nessa jornada também, porque a Vale está presente em 5 continentes, mas tem uma concentração grande no Brasil, são 74 cidades no Brasil, espalhadas, né? Muitas regiões remotas. Então, se a gente olha 5, 6 anos atrás, a questão da diversidade
se não tinha uma consciência das organizações que a diversidade ia gerar um ambiente de maior engajamento, de maior produtividade. Esse é um assunto que ele vem avançando ao longo dos últimos anos. Então, a Vale, ela vem, eu diria que desde 2019, focando muito em trabalhar elementos de diversidade com gênero. Em 2019, a gente tinha 13% só de mulheres, né? Hoje a gente já dobrou esse número, então tem uma agenda bem intencional em trabalhar isso, elementos de raça, elementos de diversidade cultural também, como é que a gente consegue aproveitar melhor as diferentes perspectivas, né, as diferentes visões de mundo, mas eu diria que isso ainda segue sendo um desafio, né, porque quando a gente tem a diferença de perspectiva, você aumenta conflito, isso é natural, mas é um conflito positivo para chegar em outras ideias, para trazer inovação. E a organização, muitas vezes, ela vai, né, tendo que aprender a valorizar a diversidade. A mesma coisa com geração. Então, como é que a gente faz as diferentes gerações contribuírem com o que cada uma tem de melhor? Eu diria que a gente avançou bastante na composição de um quadro mais diverso, mas que a gente tem uma jornada bem longa de inclusão, sabe? Assim, de inclusão de fato, em cada uma das oportunidades, como a gente toma as decisões de movimentação de pessoas, de promoção, de atração. Em todos os nossos processos, eu acho que a gente está aprendendo a como promover uma inclusão que faça mais sentido, que gere mais valor para as pessoas e para a organização, né? Então, é uma jornada, né? Não é uma coisa que você modifica, mas eu vejo bastante avanço quando eu olho para trás. E quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vai implementando uma inteligência coletiva. Porque esses saberes, essas diferentes perspectivas, se elas conseguem tanto se manifestar, é o primeiro ponto, né? E depois se comunicar e trocar, isso vai ficando mais rico. Uma outra coisa que foi muito conversada aqui no Congresso é que a gente tem, por um lado, que a gente chama da inteligência artificial, né? Mas vamos falar de tecnologia em geral, voando, a galope. E a gente ainda discute uma humanização quase que básica, né? De liderança. A gente ainda está treinando os nossos líderes, incentivando nossos líderes a perceber o outro, a conseguir se comunicar, a criar vínculo. Queria ouvir de vocês, podemos começar até com você, Tati. Como é que você percebe isso, né? É quase um paradoxo, que a gente está tentando alcançar a tecnologia, ainda tentando puxar a nossa, não só a liderança, mas é porque a liderança exerce esse papel muito fundamental, o básico quase da humanização nas organizações. É um ponto interessante mesmo, porque eu acho que a tecnologia, a IA, ela vem para atuar a serviço do humano, das possibilidades que a gente tem, mas não para substituir, né? Então, a gente precisa ser capaz de utilizar essa inteligência artificial, né, e essa tecnologia para simplificar processos, acelerar a tomada de decisão, ter mais dados, embasando uma decisão melhor, mas ao mesmo tempo em que a gente faz isso, a gente precisa trabalhar os humanos para decisões, para conseguir olhar o contexto, para poder desenvolver pessoas. Então, são pontos que se complementam na minha visão. Então, se você tinha antigamente uma liderança muito pautada numa hierarquia, numa autoridade tradicional, a gente começa a migrar cada vez mais para uma liderança que precisa engajar pessoas, gerar propósito. Então, assim, a gente precisa trabalhar os dois elementos. Ao mesmo tempo que a gente insere a automação, a tecnologia, como é que a gente fortalece uma liderança que consegue ter um olhar mais humanizado, inspirar, usar dados para tomar decisão, mas garantir que está usando também o olhar humano, né? E essa combinação é que é a potência, né? E não a substituição. Óbvio que usando a tecnologia com muita ética, com muita transparência, que é algo que também a gente vem aprendendo aí nesses últimos anos. Né? Talvez esse entrelace, né, Dani? Não sei como é que você observa isso no seu dia a dia. Pois é, eu estava lembrando aqui até de algo que eu li recente, né? O que se sente dentro da empresa é um reflexo que se sente na sociedade. Então, hoje a gente vê uma sociedade extremamente ansiosa, né? Mais atenta para as questões relacionadas à saúde mental, mas cada vez mais desatenta do ponto de vista das relações humanas. E quanto mais se fala em tecnologia, eu acho que eu particularmente nunca li tanto sobre antropologia, sociologia e psicologia. Porque a gente avança a passos largos e vem sendo desafiado, né, pela própria entrada da AI no trabalho, no nosso dia a dia, mas a gente se desafia cada vez mais enquanto sociedade em função
da ausência das relações. Eu estava vendo uma estatística um dia desse, o iFood agradece, mas as pessoas cada vez menos vão, inclusive, a um restaurante, né, que permite um ambiente mínimo de socialização e pedem comida sozinhas em casa, né? A questão da solidão vem como uma agenda muito presente também. E aí o que a gente vê na empresa que está inserida nesse contexto social é muito dessa mudança de hábitos, digamos, que veio na pandemia, depois a gente não conseguiu estabelecer essas conexões presenciais. E aí você vê isso na equipe que precisa trabalhar de forma ágil, que tem todo o método ágil, que tem o Scrum Master, mas falha no ponto de vista da colaboração, ou falha na gestão de conflitos, ou falha na comunicação. O líder, né, que lida com todo esse pipeline de tecnologia, mas ainda a gente está naquela batida do dar e receber feedback. Né? É isso aí. Tem coisa mais, eu falo para os líderes da Energisa, assim, tem coisa mais fácil e um presente tão maravilhoso quanto um feedback. E aí eu digo, seja um feedback positivo ou um feedback de reforço, porque um feedback de reforço bem dado, assim, é o melhor presente que você pode ganhar na carreira. Uma contribuição para a sua evolução, da contribuição, né? De desenvolvimento. Então, eu acho que é bem isso que a gente está falando. Ao mesmo tempo que a gente avança muito em alguns aspectos, a gente precisa cuidar e saber e ter o letramento digital e aplicar as tecnologias, mas a gente precisa trabalhar e saber como lidar com esse humano, né? E olha que eu não sou psicóloga, tá? Eu sou administradora com especialização em finanças e tal, mas como eu disse, cada vez mais... Mas o humano tem que estar lá, eu né? estou atenta a isso, né? E o quanto que nós, e aí não falando como uma profissional de RH, mas nós enquanto sociedade estamos desatentos em relação a isso. E o reflexo, claro, não tem como não estar presente na agenda das empresas. Com certeza, muito bom. Para finalizar, infelizmente, porque passou muito rápido, adorei tudo que vocês trouxeram. Eu queria ouvir de vocês como é que está sendo o congresso, que insights vocês estão levando. A gente já está quase no final, já é o segundo dia, né? Então deu para vocês já sentirem bem. Queria ouvir como é que está sendo a experiência, Tati. Muito legal. Olha, é impressionante como às vezes a gente fica tão imerso na nossa vida profissional. Quando a gente vem para um ambiente como esse, tem vários... oportunidades. A primeira que eu vou destacar é a conexão. O nível de conexão que a gente faz aqui é altíssima. Oportunidade de trocar com colegas, ouvir problemas comuns, ouvir que soluções estão sendo pensadas, diferentes perspectivas. Então, tanto na plenária, nas palestras, quanto na troca, eu diria que isso potencializa muito a nossa atuação. Então, é uma oportunidade imperdível, na verdade. Eu saio daqui com essa sensação de, nossa, foram 2 dias em que eu aprendi muito de formas diferentes, né? E eu acho que tem um ponto que sempre me chama a atenção, que é a gente vai trabalhando, né, 20 anos, 25 anos, e aí você fala, nossa, eu já vivi de tudo. Aí você vem para um ambiente como esse, você vê tantas perspectivas diferentes sobre o mesmo problema, né? Como é que as pessoas estão experimentando, o que elas fizeram de diferente, que gera a coisa do lifelong learning, ela é impulsionada por um evento como esse. Você vê, nossa, eu tenho muito para aprender, e tem várias formas de olhar isso. Então eu acho que tem uma combinação muito poderosa de abrir a mente para outras formas, de conectar pessoas que às vezes estavam distantes, que a gente não conhecia. Então, é uma potência, assim, vale muito a pena a gente dedicar tempo, porque a gente cuida dos outros, a gente dedica tempo a desenvolver, a destravar talento, destravar potencial, e às vezes a gente acaba não dedicando tempo para o nosso, né? Então, uma super oportunidade, né? Exatamente. E você, quero ouvir como está sendo para você o congresso. Toda vez que eu venho para esse congresso, eu sempre faço assim, uau, né? Como é que tudo isso pode ter sido organizado por meio de trabalho voluntário? Então, sempre me aciona, e a gente está falando do humano da colaboração, do contato. Um evento desta magnitude, né? E Renata e todo o time de voluntários estão super de parabéns, porque é feito com engajamento, com amor e com trabalho voluntário. E aí é um show de tudo que a gente falou aqui, de diversidade, de conexão. Nós do Grupo Energisa fazemos 120 anos, esse ano fizemos, e a gente está presente aqui no congresso com a marca lá no palco, e eu fico assim, gente, é tudo que a gente quer, conectar a nossa marca
a pessoas incríveis que estão em busca de conhecimento e, quem sabe, entram lá no site da Energisa e olham as nossas oportunidades Brasil afora. Então, para a gente como marca empregadora, a gente fica às vezes dentro da empresa, nos bastidores, se conectar com tantas gerações e o bacana do congresso é isso. Tem do Z ao milênio, ao X, ao Y, tá todo mundo aqui reunido. Então, para a gente da Energisa é uma oportunidade de se conectar e de trocar ideia. E por final, eu fico mandando WhatsApp para todo mundo, dizendo: você está aqui, para eu te dar um abraço. Porque aí é o que chancela o humano, Aí é maravilhoso. é o abraço no presencial. Eu Com fiz certeza. esse mesmo movimento, né? E a gente também teve essa experiência esse ano de entrar patrocinando, se aproximando. E como foi bacana para a gente gerar essa troca, né, com a comunidade de RH. Então, eu acho que tem um valor que a gente não pode perder, né? Assim, realmente reforça a marca, reforça a proximidade e gera uma coisa de aprender juntos, né? Porque certamente um grupo, para gerar um evento como esse, tem uma característica de aprendizado conjunto, coletivo, de colaboração muito forte. Então, é um valor que a gente acredita muito e que a gente também reforça quando está aqui presente. Com certeza. E eu agradeço vocês virem aqui com a gentileza de trazer experiência, trazer essa troca, que também é uma forma da gente prover mais conteúdo, mais reflexão. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando. Temos mais um momento aqui maravilhoso de aprofundamento de todas essas visões, de tudo que está rolando aqui no Congresso. E sigam com a gente, que ainda tem gente chegando aqui para conversar.